pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. Antes da gente começar, temos 2 recadinhos rápidos. O primeiro é que o nosso podcast está disponível não só no Spotify, mas também no YouTube, Deezer e Amazon Music. Depois, comenta lá no nosso perfil, o @AmigosLivrosCast, em qual plataforma você costuma ouvir os nossos episódios. Estamos curiosos para saber. E o outro recado é que temos um link de afiliado da Amazon. Então, se você for comprar qualquer item por lá, seja livro, produto de beleza, mouse ou até um chocolatinho, você não paga nada mais por isso e a gente recebe uma pequena comissão que ajuda o nosso canal a crescer cada dia mais. Bom, e vamos começar o episódio de hoje, que hoje é um episódio especial, onde a gente vai fazer meio temático Dia das Crianças. E aí, trouxemos 2 convidadas muito especiais, que são convidadas de família. A gente trouxe a Isadora Cavalcante, que é uma prima minha. Ela tem 18 anos, ela cursa letras, ama livros desde sempre. Eu lembro das reuniões de família, assim, ela muito pequenininha e ela já falava de livros. E às vezes os primos mais velhos olhavam um pra cara do outro assim, nossa gente, mas ela não tem nem tamanho, ela tá com esse intelecto todo falando de livros assim, era muito gostoso conversar com ela e tipo, ela tinha, sei lá, 6, 7 anos, era muito engraçado. E a nossa segunda convidada é a Nicole Lins, que é a minha sobrinha adolescente, que começou a se aventurar recentemente em mais leituras, em outros tipos de livro, claro, com o incentivo da tia aqui, que fala com vocês. Bom, gente, muito obrigado aqui por terem me recebido, terem me convidado, eu fico muito feliz. É o primeiro podcast que eu participo e eu gosto de livro desde sempre. Eu comecei a querer ser escritora quando eu tinha 6. Aí eu publiquei pela primeira vez com 12. E agora eu tô aqui num podcast, então tô muito feliz. Precoce ela. Oi, muito obrigada. Tô muito animada para participar. Muito bom, pessoal. Sejam muito bem-vindas, então, Nicole e Isadora, mais uma vez. A gente também está muito feliz de vocês estarem fazendo parte desse projeto, que é muito importante para a gente. Então, a gente também está muito feliz em fazer esse episódio temático de Dia das Crianças com a Isadora e com a Nicole. E aí, para a gente começar, eu queria falar um pouco sobre o livro Um Acordo dos Deuses, que foi um livro que foi escrito pela Isadora em 2022 e que a Nicole leu recentemente. Então, para a gente só contextualizar as pessoas aqui que estão ouvindo o episódio, eu vou ler a sinopse para vocês do livro e depois a gente vai falar um pouco com a Nicole e com a Isadora sobre o processo de escrita do livro, no caso da Isadora, e o que a Nicole achou desse livro ao longo da leitura dela. Kratos foi um reino glorioso, mas foi perdido na história. Atendum, a sexta monarca, foi uma das melhores rainhas que aquele lugar já teve. Numa manhã, ao tomar um líquido que julgou ser um presente dos deuses, ela desapareceu, deixando corpos ensanguentados para trás. Jupon, a princesa, e um grupo de busca saem em sua procura para descobrir o que aconteceu. E quando descobrirem o motivo de toda essa bagunça, vão se arrepender de terem mexido com a fúria da pessoa errada. Isadora, eu achei essa sinopse bem interessante porque ele traz já um senso de fantasia com suspense. E aí eu só fiquei querendo saber o seguinte: como ele foi lançado como financiamento coletivo pelo Catarse lá em 2022, a gente tem alguma previsão de lançamento dele em formato físico ou digital, como na Amazon, algum outro programa afiliado que as pessoas possam ter acesso no futuro? Olha, não tem uma previsão agora, mas eu tava pensando, depois que eu terminar os meus estudos e eu tiver tempo para raciocinar, eu vou colocar em algum lugar. Ótimo, ótimo. Então, guardem que em breve, em um futuro próximo, a gente vai ter aí o Acordo dos Deuses disponível para vocês lerem também. E aí, Nicole, eu tenho algumas perguntas para você, porque a Dira me contou que você leu o livro, você e a Bianca, sua mãe, e eu queria saber um pouco assim, o que mais chamou a atenção nessa história que você leu junto com ela? Me chamou a atenção porque não fala só sobre deuses, né? Fala sobre um reino, uma cidade que tem ali, né? E aí, tem alguma parte que você ficou mais curiosa? O personagem Jupon salvou eles do soterramento, né? Cavando para eles saírem de lá, né? Ah, sim, legal, então. Eu fiquei curioso, viu, para ler esse livro. Depois que ele estiver disponível na Amazon, eu vou adquirir também para poder conhecer. E aí, Nicole, tem alguma parte que foi mais engraçada para você ao longo do livro? Eu gostei de uma que foi mais emocionante. Foi
na parte que dois personagens, né, se beijam em um momento mais romântico. Ai, que Ela entregando o bonitinho. E aí, então, essa foi a parte mais engraçada e a mais emocionante também, né? Que você achou? Sim, Bom, Isa, a gente conversou um pouquinho aí nesse processo de vamos gravar o podcast e tudo mais. E aí você me contou um pouco que começou a escrever com 10 anos, mas que você já tinha certeza que você queria começar a escrever desde os 6. Conta um pouquinho pra gente como foi esse processo, quais são as lembranças boas que você tem dessas primeiras escritas, dessas aventuras todas? Bom, eu lembro de estar no meu quarto e pensar assim: se existem livros é porque alguém escreveu e eu quero ser esse alguém. Aí foi quando eu decidi que eu queria escrever alguma coisa e eu fiquei alguns anos pensando o que eu ia escrever. E com 10 anos, eu era muito encantada com a chuva e eu comecei a escrever um livro sobre uma chuva que não acaba nunca. E eu tô para retomar esse processo agora. Esse você chegou a publicar? Eu não lembro. Não, esse eu ainda não escrevi. Ah, tá, entendi. É, porque eu tenho aqui uma das coletâneas Filha de Contos Infantis, que tem um conto seu, e tenho esse que tá com a Nicole, né, que é Um Acordo dos Deuses. Esse da coletânea Filha, eu ia pesquisar e esqueci. Conta pra gente um pouquinho como que é esse processo de... Que eu lembro que a sua mãe falava que era um sorteio, que as crianças jovenzinhas participavam para ter o conto publicado nessa coletânea. Então, não foi exatamente um sorteio, foi um concurso. Ah, um Você concurso. escrevia um conto infantil que eu comprei um livro de exercícios de escrita. Aí eu fiz esse exercício que era escrever um conto infantil e depois abri o edital para publicar nessa coletânea. Aí você enviava e tinha que comprar alguns livros. Aí eu comprei alguns livros e fui vendendo. A lembrança que eu tinha é de que era mais um processo mais meio que de sorteio de para poder participar e publicar, né, o conto no livro. Mas um negócio que eu acho legal a gente trazer aqui, porque a sua mãe é professora. E aí eu acho que tem aquela clássica assim, né? Como é ser filha de uma professora e ter começado um processo de alfabetização em casa tão cedo e todo esse incentivo para sua escrita e para sua leitura? A minha mãe nunca fez assim um projeto de me alfabetizar ou um projeto de me educar mais. Ela queria que eu me divertisse, que eu fosse feliz. E aí ela sabia que livros traziam muita alegria, porque traziam para ela. E aí ela comprou livros para mim para eu me divertir. Nunca foi assim para eu aprender a ler. Era engraçado na escola que o pessoal achava que eu ia bem nas provas porque minha mãe era professora. Só que eu falava, minha mãe não tá aqui durante as provas, né, gente? Fala, essa nerdice é toda minha mesmo, né? É verdade. E ela não ficava me cobrando assim pra fazer a tarefa de casa, porque ela já me ensinou desde cedo a ser muito responsável. Então me incomodava sair pra brincar, por exemplo, sem ter feito a lição de casa. Aí eu sentava, fazia a tarefa e depois ia brincar. Nerdice vem de quê? De berço, de casa. Agora, voltando para Nicole. Nicole, você imaginava que alguém tão jovem, no caso da Isadora, já poderia ter escrito um livro? sim, com certeza. Porque eu achei bem interessante que desde criança, né, Isadora, sua mãe foi uma grande incentivadora e acreditou nos seus sonhos e permitiu que você conseguisse expressar suas ideias, a sua imaginação através dos livros. Isso é muito admirável mesmo. E aí, Nicole, ler um livro escrito por alguém próximo da sua idade mudou a sua forma de ver a leitura? Mudou porque significa que qualquer idade, né, pode começar a escrever com qualquer idade. Exato. E você acha, Nicole, que mesmo novinha, que é a sua idade também, você acha que as pessoas podem dar uma chance para os livros? Sim, com certeza. E aí, Isadora, agora voltando para você, você lembra como você sentiu quando alguém leu o seu livro pela primeira vez? Eu lembro que foi num concurso para uma antologia na que um ex-aluno da minha escola levou pra gente. E eu levei pro meu professor ler pra ver se estava tudo certo. E ele achou muito legal e eu fiquei tão feliz. Aí o pessoal da editora também leu e falou que tinha rido bastante, que ficou muito bom. E eu fiquei tão feliz. Ah, isso é muito bom. Eu acho que é legal quando a gente
tem um sonho, faz acontecer e as pessoas reconhecem isso de uma forma muito positiva, né? Porque o gostoso disso tudo também, né, conforme a Isadora tá contando, é que nunca foi uma pressão pra ela, né? Ela sempre Sim, deu asas à imaginação dela, o que ela sabia que ela queria e, tipo, sem pressão, foi acontecendo e ela foi curtindo e se divertindo. e aí, Isadora, trazendo para o nosso episódio, ver uma leitura tão nova quanto a Nicole, gostando do seu livro, te faz lembrar da época em que você também começou a se apaixonar pela leitura? Teve algum livro que também você teve a oportunidade de chegar ali no autor e contar para ele que você também tinha gostado do livro dele? Você teve alguma experiência parecida como essa? Eu não lembro de ter conversado com um autor que eu já tenho lido o livro. Eu vi, por exemplo, o Ziraldo e o Maurício de Souza, mas eu vi muito de longe, então não deu para conversar. Era o meu sonho conhecer também, mas eu nunca tive a oportunidade. E é muito legal uma pessoa mais nova ler meu livro, gostar e querer ler mais livros, porque eu sinto que eu tô fazendo por alguém o que outras pessoas fizeram por mim. Isso é muito legal. Eu acho que eu comentei no começo da abertura, né, que você está cursando aí a faculdade de letras e você já contou um pouquinho aí de como tá a rotina puxada. Você tem feito alguns projetos em paralelo? Tem ideias pipocando aí durante esse processo de graduação em que você pensa em lançar algo mais ou foco total agora no estudo e está deixando esses projetos mais para o futuro mesmo? Alguns anos atrás eu escrevi um outro livro que não vou revelar o nome ainda, mas vamos chamar de livro 2. E agora em Espere. agosto eu terminei um outro livro, que é o livro 3, mas não tem nada a ver com o Acordo dos Deuses, são histórias independentes. E eu também planejo publicar depois que eu me formar. Mas o gênero que eu queria muito escrever é suspense. Só que eu não tenho tanta criatividade assim. Eu acho que eu ia entregar muito de bandeja. Ah, entendi. Não, interessante. O legal é que ela solta que já escreveu mais 2 livros, não revela os nomes, maior mistério, e que a gente vai ter que esperar ela terminar. São quantos anos, Luísa, a faculdade de letras? 4, 5 anos? São 4 anos, eu tô no primeiro. Olha aí que beleza. Aí, Preciso Rafa, ter ficaremos o paciência quê? com a Isadora. Exato, tem que trabalhar a ansiedade, entendeu? Porque aí a gente vai ficar na expectativa. É isso. Entendi, Ô, legal. Mas Isa, assim, é interessante porque a gente mantém o foco no estudo, né? Afinal de contas, estamos falando de uma jovem de 18 anos que está cursando a faculdade que ela queria, né? Mas eu acho que esse processo também acaba meio que incentivando a deixar a sua criatividade livre, você ir aos poucos, sem pressão, no fim das contas. É porque eu enxergo como dois processos diferentes. A escrita sendo diversão e a publicação sendo um trabalho. Tanto que eu Entendi. tenho algumas pastas no meu computador. Tem uma pasta para trabalho e tem uma pasta que eu comecei trabalho voluntário. Aí tem uma pasta só para escrita criativa. Então são coisas diferentes. Ah, entendi, legal. e aí, Isa, só para complementar uma coisa que eu fiquei curioso, eu queria saber quais são os seus gêneros favoritos e quais foram os livros que mais te marcaram na sua vida até agora. Bom, os meus gêneros favoritos são fantasia e ficção científica. E os livros que mais me marcaram foram A Droga da Obediência, do Pedro Bandeira, praticamente todos os livros do Rick Riordan, que é Percy Jackson e suas ramificações, os livros do Eu Stephen amo King. também, eu amo. Bom, distopias em geral, as distopias que eu li achei muito boas. Também gosto bastante, viu, Isa? Sou suspeito de falar também. E aí você enxerga a escrita mais como uma carreira ou como uma paixão paralela? Eu enxergo mais como uma paixão paralela, porque no Brasil é difícil se você não dedicar 100% da sua vida para isso. E mesmo se você dedicar, às vezes tem chance do mercado só falar não para você. Então, eu deixei como uma paixão paralela e eu quero trabalhar como tradutora. Só para a gente fechar, uma mensagem final, assim, para quem estiver ouvindo o podcast e sonha ser escritor ou escritora, ou ainda está pensando naquela ideia, mas ainda não colocou no papel, ou sempre acha que tem algum empecilho lá na frente e isso impede que a pessoa siga fazendo e não, peraí que eu vou correr atrás, eu não vou desistir. Tem alguma mensagem que você quer deixar para quem sonha em escrever e publicar o seu livro? Bom,
no mercado do Brasil, mesmo se você for muito bom, corre o risco de não fazer sucesso, então não deixe isso de desanimar, mas sempre continue escrevendo o que você gosta, nunca deixe ninguém apagar isso de você. Olha, bonito, hein, pessoal? Se sintam inspirados aí na mensagem final da Isadora. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio especial de hoje. Ficamos muito felizes de trazer a Isadora e a Nicole aqui para esse bate-papo especial. E, meninas, muito obrigada por terem topado participar desse projeto com a gente. Foi muito gostoso, foi um bate-papo leve, divertido, trouxe aí uma visão das leituras jovens, jovens escritoras, que eu acho que é legal para o pessoal ter um conhecimento. E muitíssimo obrigada por participarem, eu morro de orgulho de vocês. Muito obrigado também, Isa e Nicole, por terem participado e toparem fazer esse episódio especial de Dia das Crianças. Muito obrigada por vocês, era meu sonho. Bonitinha. Gente, muito obrigada por terem me convidado. Eu fiquei muito feliz de compartilhar sobre os meus projetos, os meus sonhos e de conversar com a Nicole. Eu sempre quis conversar com uma leitora. Bom, fiquei muito feliz. Obrigada. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Não esquece de seguir o podcast nas outras redes. Nós estamos em todos os lugares como Amigos e Livros Cast. E lá no Instagram temos postagens semanais falando sobre as leituras e os temas da semana. Se tiver alguma sugestão, manda lá pra gente. E nos encontramos na semana que vem, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau!